10h55, Manhã Bandeirantes, falando, como disse o Gobato há pouco, de um assunto muito importante que é vacinação. E preste atenção nesse dado. Das cidades de São Paulo, 628 não atingiram as metas básicas de vacinação. Olha a gravidade dessa informação no que diz respeito a possíveis endemias que venham a acontecer depois dessa falha de vacinação. Aliás, a gente vê hoje os hospitais com 85% de aumento nas internações com doenças respiratórias, exatamente porque a vacinação da gripe também não foi bem sucedida. Mas imaginem as doenças que podem surgir. Quem está na ponta da linha para conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Almeida, diretor executivo e organizador do anuário Vacina BR. Paulo Almeida, confirma para a gente esse número, 628 cidades, é tudo isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Sabino, bom dia, Danilo, um prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Infelizmente é isso mesmo, e o estado de São Paulo não é exceção em relação ao resto do Brasil, né? Então, no estado de São Paulo, se não me engano, 97% das cidades estão com coberturas abaixo do ideal, o que, como você comentou, é um risco enorme, né? A gente está exposto a doenças que são preveníveis, e doenças do calendário infantil, né? Então, que é um grupo especialmente vulnerável da sociedade. Paulo, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. A gente tem esses dados, esses números alarmantes. Eu tive acesso ao relatório completo e estava dando uma olhada nos recortes. A gente vai ter a oportunidade de compartilhar aqui com a nossa audiência, não é? Mas a gente tem 97%, só pegando a cidade de São Paulo, né? A cidade não, pegando o estado de São Paulo e fazendo esse recorte. A gente tem 97% dos municípios que não atingiram as metas, não é? E temos ali algumas cidades, acho que são em torno de 17 dos 645, que sim conseguiram atingir, não é? O que essas 17 cidades estão fazendo de diferente? Estão fazendo alguma coisa de diferente? Que iniciativas, não é? Vocês conseguiram levantar, apurar com relação a essas 17 cidades que poderão servir de inspiração e de modelo para as demais? Danilo, sua pergunta é ótima, porque o motivo da existência desse anuário é justamente a falta que a gente tinha de um compilado, de uma série histórica, com um dado que vá do federal até o municipal, com esse tipo de informação, não só de cobertura, como de abandono, que é um dado super importante que a gente pode conversar daqui a pouco também, que às vezes a vacina tem múltiplas doses, a criança vai lá tomar a primeira dose, mas não toma a segunda, e no caso de 3 doses também não toma a terceira, o que quer dizer que ela vai ter uma cobertura apenas parcial em relação à doença. Então, o que esse relatório fez? Ele mapeou de 2000 a 2023 todo esse histórico de todo o calendário de imunização infantil para todas essas cidades. Então, mais do que a gente saber exatamente o que aconteceu para que algumas cidades estivessem ruins, algumas estivessem boas, e o interessante é que muitas vezes são municípios até adjacentes, né? Parecidos em população, mesma geografia local, mas um conseguiu bater a meta, é um desses 17, e o outro do lado às vezes está com a cobertura abaixo de 50%, sendo que o nível ideal é 90%, 95%, a depender do imunizante. Então, o anuário, na verdade, ele pretende ser um anuário estatístico, que ele faz esse compilado histórico e consegue permitir com que a gente olhe para a informação e descubra onde a coisa está dando certo e não está dando certo, justamente para que a gente consiga pegar esses bons exemplos e entender nessas 17 cidades, por exemplo, o que aconteceu. Foi boa gestão? Foi em cidades que têm um pouco mais de recurso e conseguiram uma distribuição melhor? Foi, por exemplo, campanhas locais de imunização? Ou foi o terceiro setor agindo dentro da cidade, grupos comunitários, grupos de igreja que trabalharam em prol da vacinação? Então, certamente existe algo que aconteceu de diferente em alguns lugares que permitiram que esse nível de cobertura atingisse bons índices, mas o que a gente consegue trazer agora, na verdade, é o primeiro passo, é trazer o bom dado para que cientistas, jornalistas, sociedade civil organizada consigam olhar para eles e a gente consiga começar a pensar nos passos para a gente fazer essa cobertura subir. Então, no momento, não tem uma resposta muito de bate-pronto exatamente do que deu certo, do que deu errado, mas felizmente agora a gente tem insumos, né? Tem ferramentas para que isso seja possível. Eu queria entender do senhor, por favor, quais são as doenças que podem significar mais risco? Quais são as vacinas que mais têm deixado de ser aplicadas? Infelizmente é geral, e atinge todas essas vacinas do calendário infantil, né? A gente cobre 13 doenças, 16 imunizantes, mas um exemplo que a gente tem dado recentemente é o caso do sarampo, por exemplo, que é muito sério, né? Que está coberto dentro da tríplice. Então, a gente teve muito recentemente na América do Norte, então países que têm IDH alto, melhores que o Brasil, países desenvolvidos, então México, Canadá e Estados Unidos, a gente teve surtos de sarampo, uma coisa que era
inimaginável há 10, 15 anos atrás. No Brasil, a gente ainda não teve isso, a gente ainda tem esses baixos, salvo engano, ano passado a gente teve alguns poucos casos de sarampo, 62, se eu não me engano, 60, mas havendo a continuidade dessa queda de cobertura e a gente não tendo esse cordão de isolamento, né, cordão de proteção, de imunização, o número suficiente de pessoas vacinadas para impedir que surtos apareçam, existe um risco real de que, importado de fora, a gente tenha um surto de sarampo em algum momento no futuro próximo. Que no Brasil também, de fato, era imaginável, dado o nosso histórico muito positivo de imunização. Mas, infelizmente, o risco é transversal, é para todas as doenças que estão cobertas no calendário infantil. Então, desde tuberculose, a poliomielite, que está praticamente erradicada, mas a gente tem que continuar tomando muito cuidado, porque eventualmente pode voltar. Mas a gente tem dado o exemplo do sarampo como um exemplo muito, muito sério, muito preocupante. Aproveitando esse gancho da pergunta do Sabino, não é? Eu estava lendo aí sobre a cobertura da vacina de sarampo, cachumba e rubéola, não é? Que em 2014 Isso. Todos os estados brasileiros atingiram a meta de 95% para a primeira dose, e aí você pega 2023 e apenas 4 estados conseguiram alcançar a meta, não é? E já antecipando aqui, Paulo, eu apresento um outro programa aqui na Rádio Bandeirantes, que é o Do Bom e do Melhor, e tem um quadro de saúde, já estou até antecipando uma entrevista que eu vou fazer nas próximas semanas com um médico pediatra, que é um sobrevivente da poliomielite. Teve aos 6 anos aos 6 meses de idade, ele teve a poliomielite, não é? Passou por 15 cirurgias, é um sobrevivente mesmo, lançou um livro e a gente vai falar sobre isso, porque, é claro, está erradicado, como você falou, mas a vacina da polio também está caindo, né? Os números são alarmantes, são preocupantes. Desde 2016, segundo o levantamento de vocês, desde 2016 é que o Brasil não atende a meta de 95% de cobertura vacinal para poliomielite, não é? Então, é muito importante essa entrevista e a gente ter acesso a esses números todos para compartilhar o maior número de pessoas, mas também explicar o porquê, o que não está dando certo, né? O Brasil é um país grande, de dimensões continentais, aquilo que todo mundo sabe, a logística é complicadíssima para chegar em alguns municípios, muitos culpam a pandemia, mas alguns números estão caindo desde 2015, então você não pode culpar só a pandemia, né, Paulo? Perfeito, a análise é exatamente essa. A gente não pode culpar só a pandemia, porque a gente tem indícios de início de queda a partir de 2012, com queda mais acentuada por aí, a partir de 13, 14, 15, e infelizmente é um fenômeno global. É um problema de Brasil, mas também é um problema que tem acontecido no mundo todo, e é difícil precisar causalidade exata, né? A gente não consegue precisar, um só fator que contribuiu, são vários. E a gente pode citar entre elas o próprio sucesso das vacinas, né? Então as vacinas terem erradicado, por exemplo, a polio, que é o exemplo que a gente estava citando, faz com que a gente não veja muitas pessoas hoje em dia andando com consequências de poliomielite e isso seja menos evidente. Então, isso deixou de ter um impacto tão grande na sociedade. Então, de certa forma, a gente menciona que as vacinas são vítimas do próprio sucesso e a gente precisa ter campanhas muito recorrentes de educação, letramento científico da população, conscientização da importância da imunização em relação a esse ponto. Mas tem diversos outros, né? Então, a gente sabe que divulgação de notícias falsas, o fato de que campanhas centralizadas, organizadas, direcionadas para públicos específicos é algo que a gente está carente nos últimos tempos, então que existia com muito mais premência no passado em relação à divulgação oficial mesmo, divulgação do governo. E um pouco da gente ter perdido a cultura de vacinação ser alguma coisa muito habitual, que a gente escova o dente e se vacina no Brasil, né? Uma coisa muito tradicional, e que hoje em dia começou-se a criar ambientes e polos de hesitação vacinal, às vezes em relação a vacinas específicas, como foi o caso da Covid, às vezes em relação à vacinação de modo geral. Então, de fato, não foi só a pandemia, é algo que vem acontecendo há bastante tempo, e não adianta a gente tentar fazer medidas a esmo. Então, o dado é muito importante para a gente saber o que acontece, como você mencionou, num país de dimensões continentais que vai ter demandas diferentes para lugares diferentes, às vezes é o abastecimento, às vezes é o acesso, às vezes é o horário de abertura do posto de saúde, às vezes é a possibilidade de vacinação no ambiente escolar. Tudo isso pode ser trabalhado para que a gente consiga melhorar, mas quanto mais a gente conseguir precisar o problema local,
a partir de bons dados, a gente vai poder desenhar novas estratégias, aplicá-las e medi-las de novo, né, para ver o que está funcionando a partir dessas novas estratégias. A sociedade mudou bastante, então a gente precisa de novos tipos de ferramenta também para conseguir enfrentar essa diminuição de cobertura vacinal. E mesmo a retomada, a gente teve essa retomada a partir de 22 e 23, que na verdade é uma reversão de tendência de queda, não é uma melhora muito significativa. Os números continuam muito ruins. Mas é importante a gente conseguir entender quais que são as dinâmicas que estão em jogo e como que a gente pode agir sobre elas. Paulo, só para encerrar aqui da minha parte, né, uma outra questão importantíssima é do abandono, né? Porque às vezes até o cidadão vai lá, toma a primeira dose, mas daí esquece, deixa de lado a segunda, e aí o ciclo não fica completo, não é? Tem até um ouvinte aqui, a gente vai tentar atender depois, não é? Essa questão aqui que a Laura separou de um ouvinte que disse que o filho fez a primeira vacinação da gripe na rede particular, mas daí o problema, não é, Paulo? Que todo mundo sabe, a segunda dose está em falta, que ele precisaria tomar do mesmo fabricante, está sem previsão, e aí as dúvidas, se pode vacinar com uma outra, com outro fabricante. Então também tem todas essas questões que complicam e muito, né? Porque a pessoa toma a primeira e aí abandona a segunda e aí não fecha, né? Não fecha o ciclo completo. Exatamente, e isso eu acho que é um dos achados mais interessantes que a gente tem, que a gente explicitou o quanto o abandono é um problema seríssimo no país. E ele é um problema curioso, porque a gente está pegando pessoas que não são hesitantes em relação à vacina. Quer dizer que eles já tomaram a primeira dose e não retornaram por algum outro motivo. E aí eu tenho citado um exemplo interessante do que dá para a gente agir em relação a isso, embora sejam inúmeras coisas, mas na Colômbia, em relação à imunização de HPV, fez-se um teste a partir de uma união entre universidades, pesquisadores, terceiro setor, e os ministérios, o Ministério da Saúde, secretarias locais de saúde, para lembretes de imunização. Então, por SMS, eles conseguiram o contato das mães de meninas adolescentes que estavam em idade viável para tomar a vacina e falavam, olha, leve sua filha para vacinar nesse local porque haverá disponibilidade de vacina de HPV que protege contra colo de útero, vacinas importam e tal. Então, vários recados diferentes que eles conseguiram moldar e com um custo baixíssimo, o custo de envio de SMS conseguiu aumentar significativamente tanto vacinação inicial quanto retomada de doses adicionais da HPV monovalente, que são 3 doses. Né? Então, o abandono é um problema seríssimo, porque isso ele confere apenas proteção parcial, e não adianta a gente ter a expectativa de que as pessoas vão se lembrar naturalmente, ou de que se ela for num posto de saúde para tomar o imunizante, tomar a segunda dose não estiver disponível naquele posto, que ela vai retornar imediatamente para tomar. Então tem todo um encadeamento de ações que a gente pode fazer para incentivar que isso aconteça, mas eu acho que ter identificado isso como um grande problema, como um problema muito sério, é um primeiro passo para a gente tentar começar a resolver isso. Queria agradecer a participação aqui do diretor executivo e organizador do Anuário Vacina Brasil, o Paulo Almeida. Muito obrigado, Paulo, aí. E realmente esse assunto é grave, precisa da atenção da imprensa e das autoridades. A gente vê tanta campanha publicitária no ar, por que não mais campanha publicitária com dinheiro governamental para incentivar vacinas, né? Por que não? Obrigado, viu, Paulo? Exato. Eu que agradeço. Um grande abraço.